Fala, meus faladores, começando mais um Falador Passa Bem. E hoje vamos falar mais um pouco sobre o projeto Olos, que é um projeto de espiritualidade e medicina aqui da nossa instituição. E hoje eu tenho com a gente duas pessoas ilustres, duas grandíssimas mulheres da área da medicina. A primeira é a doutora Ana Amorim, que é médica formada pela USP, Unesp e UFRJ, médica da Organização do Médicos Sem Fronteiras, do Grupamento de Socorro e Emergência da CBMERG e médica neuropediatra. Muito bom ter você aqui, doutora. Obrigada, para mim também é muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade de a gente poder conversar. Que ótimo. E agora eu também estou com a nossa querida doutora Marcilene, que é professora aqui do Unifoa, médica formada aqui na nossa instituição. Ela é mestra em Ciências e Ensino da Saúde, é especializada em Medicina da Família e Medicina Clínica, né? E coordenadora do Projeto Olos. Eu agradeço aqui estar com vocês, falar um pouquinho desse nosso projeto que está engateando, mas já está brilhando. Que bom, que bom. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre o Médicos Sem Fronteiras, sobre o Olos, vai associar os dois juntos, falar um pouco sobre como isso pode melhorar a vida dos médicos e dos pacientes. Então, vocês querem falar alguma coisa de início para abrir o programa? Como é que a gente pode começar nosso bate-papo de hoje? Você pode. A gente pode, vamos para as perguntas direto? Então vamos lá então. Eu vou começar perguntando um pouco para a doutora Ana. Doutora Ana, como é que foi sua trajetória? Como é que tem sido a sua trajetória no Médicos Sem Fronteiras e como é que foi se juntar a essa organização toda, né? O que aconteceu? Como é que você foi chamada? Conta essa história pra gente. Tá bem. Então, esse trabalho que eu faço, isso que eu sou agora, ele já veio há muito tempo. Começou na minha escolha por que ser médica, para que fazer medicina. E a intenção, quando eu fui prestar o vestibular, quando eu estava naquela fase aqui, que eu quero ser na vida, né? Já estava me sentindo crescida. Eu tive uma experiência com um atendimento médico. Eu era adolescente, devia ter 13, 14 anos, mais ou menos. E eu fui atendida, eu estava com muita dor de estômago. E fui a uma consulta médica, com 13 anos, imagina. E assim, eu cheguei lá, a pessoa, eu lembro que a cadeira era muito gelada, a mesa era muito gelada e a médica era mais gelada ainda. Nossa. E ela começou, onde dói? Por que dói? Que hora que dói? Que hora que não dói? Eu, como uma adolescente, cheia de ansiedade, cheia de dores, não só no estômago, mas cheia de falta de cuidados. Ela foi falando, eu fui me encolhendo, e eu saí de lá e não consegui nem responder. E aí eu saí de lá e falei, eu quero cuidar de alguém, eu quero cuidar de mim, eu quero trabalhar cuidando, porque eu não fui cuidada, agora eu sofri. Então aquela imagem que a princípio é negativa, vamos dizer assim, é não positiva, me deu um despertar muito grande, né? O que eu quero ser na vida para que eu acolha o sofrimento de alguém, onde o sofrimento do outro seja importante para mim. E aí eu fui fazer medicina, passaram vários anos, certamente, enfim. E aí eu me tornei médica, fiz residência, etc, 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 etc. Mas desde quando eu me formei, porque eu me formei, eu nunca paguei estudo. Desde a pré-ensino básico, curso de inglês, curso de francês, falo que era a rainha da bolsa de estudo, né? Tem bolsa, eu estou lá, fiz o meu curso médico, a residência, etc, etc. E eu me formei, eu preciso devolver, alguém me pagou, e alguém pagou isso para mim, já que eu não gastei nada, né? E aí já trabalhava trabalhar com medicina humanitária, trabalhar com, vamos dizer assim, com propósito que não seja só financeiro, mas que seja também de vocação, também. Eu já fazia isso, fora de Médicos Sem Fronteiras. E aí foi desenrolar da minha vida, né, de como médica, que foi me dando chance de eu poder me dedicar, porque você tem que ter umas condições básicas, né? Claro. E aí eu me vi uma terça-feira modorrenta lá no computador, aí cai assim na minha frente, na tela, tipo, MSF, trabalhe conosco. Assim, né? Chegou aquele e-mail. Chegou, uma terça-feira à tarde. E eu, por que não? Por que não? Aí preenchi lá o quiz, que é algumas perguntas básicas, que aliás, quem estiver interessado, eu vou dar todas as dicas como é que se chega a isso. E aí já me chamaram no mesmo dia para um processo seletivo, e eu fui ver que era do lado da minha casa, de onde eu morava, eu fui a pé fazer essa entrevista. Tudo, eu digo que a vida me trouxe isso, eu não escolhi, eu aceitei. Eu acho que eu aceitei. A vida foi me dando condições de eu fazer esse tipo de trabalho, né?
E é isso, e faço até hoje. Já estou com vários cabelos brancos e continuo. Que incrível. Nossa, assim, eu sempre tive curiosidade, né? Eu sou jornalista, eu sempre curioso, né? Sempre tive curiosidade para saber como é que é essa vivência do Médicos Sem Fronteiras. A gente vê isso em série, novela, as pessoas mostrando isso. Ah, a pessoa foi... A sua história que a gente estava contando aqui mais cedo, né? A sua primeira missão foi no Haiti em 2010, foi isso? Mas não por Médicos Sem Fronteiras. Aí eu fui uma outra organização e aí foi quando eu conheci, Médicos Sem Fronteiras existe desde 1971. E eu já estava em 2010, então ela já era vamos dizer assim, uma organização internacional com bastante prática, bastante assim, com sedimento, já com base, né? E bastante próspera. Do ponto de vista de humanos, né, de recurso humano, enfim. E aí, foi no terremoto do Haiti 2010 que eu vi Médicos Sem Fronteiras em ação, eu fiquei maravilhada com aquilo, vi que a capacidade de resposta com condição prática material e com assistência e com a maneira de lidar com a cultura local, onde estavam, né, as outras organizações, eu vi, chegam, trabalhavam, montavam, curava, cortava. Agora, a MSF tinha, por exemplo, psicólogos que iam acolher a dor. E eu achei aquilo incrível, porque na organização que eu estava não tinha nada disso. Vai lá para cortar. Então, essa abordagem da dor, que não é só dor física, é uma coisa marcante em Médicos Sem Fronteiras. E eu acho que também juntou a gente, né, Marcelene, no desse feliz dia de hoje, é cuidar da dor. Sem definir aonde essa dor e como ela é respeitar a dor do outro. E Médicos Sem Fronteira vai aonde precisa, onde há sofrimento humano. Essa é a máxima. Se tem sofrimento humano, se tem carência das condições básicas, isso é um chamado para a organização né? E que você me chamou a atenção lá para gente, que não é só para a área da saúde, que esses projetos envolvem a área da tecnologia também, como engenheiros estão para áreas de gestão. Sim. Profissionais de gestão estão lá juntos com vocês. Deve ter vários projetos de várias áreas, pessoal de logística, de todas as áreas. Muitas áreas. Isso para falar diferente. Só de quem vai, a gente chama do grupo internacional, né, que viaja. E fora no local também, que Médicos Sem Fronteiras contrata e treina. Mas a questão é, para você cuidar, para você respeitar, para você entrar num momento de sofrimento, numa localização, não é só médico. Por isso que eu falei, cuidadores. Onde cuidadores, um médico para trabalhar precisa de ter banheiros construídos, por exemplo, que esses lugares não tem. Chega lá, tem que ser construído água potável, que normalmente não tem. Quando você tem uma situação de catástrofe, uma situação de luta de armas, etc., isso não existe, a estrutura não existe. E Médicos Sem Fronteiras leva, não só médicos, mas profissionais, engenheiros, agrônomos, antropólogos, professores, psicólogos, logísticos, muitos, e pessoas que trabalham com administração, e monta uma estrutura para que o médico trabalhe. Eu até citei hoje que para cada isso, na minha experiência, talvez depois a gente até veja o número exato, mas na minha experiência, para cada médico, vão 3 outros profissionais não médicos. Uau! Para montar uma estrutura de cuidado, não é só tipo assim, dá o stepping para você, vai lá e é uma estrutura de apoio e cuidado. Eu acho isso incrível porque tem muito a ver do que você falou, né? Você quando teve um atendimento médico e você falou, quero cuidar de pessoas, né? E aí tem a ver com o Médicos Sem Fronteiras, ele é realmente cuidar de pessoas. A gente olha por fora, na televisão e tudo mais, e vê só ir no médico, só vai médico. E aí você contando isso pra gente, contando essa diferença para cada um médico, tem 3 outras áreas diferentes atuando. Sim. Né? E aí tem psicólogo, né? E aí você falou sobre a dor, a gente vai falar um pouco sobre o Olos também hoje, e tem a ver sobre essa dor na alma, essa dor da vida, né? E você ser tratado isso de forma humana, eu acho que é o principal. Eu acho que o Médicos Sem Fronteiras ele faz isso, ele leva a humanidade para onde ela pode, vamos dizer assim, ter sido perdida, né? Por causa de uma tragédia, de uma guerra, de coisa do tipo. Tomada, às vezes roubada. Isso. Ela não é perdida, normalmente ela é roubada, né? Sabe? E aí ele trazer isso, né? E aí eu vou trazer um pouco do Olos pra cá. Como é que o Olos, como é que o projeto Algo de Espiritualidade pode
associar isso tudo nessa parte humanitária, essa parte de relacionamento entre pessoas. Como é que esses projetos, como é que a gente consegue até mesmo entrelaçar um projeto parecido com o Olos, com Médicos Sem Fronteiras? Médicos Sem Fronteiras tem isso? Como é que isso pode funcionar junto? Quando você faz saúde, cuidar da saúde, você faz isso. Não precisa precisar. Tem isso lá dentro? Tem. Quando você está na saúde da família, quando você está dentro do centro cirúrgico, quando você está estudando para pegar a melhor evidência científica, qual é o objetivo daquilo? É cuidar do outro. Além da técnica, a qualidade, tem o reconhecimento naquele como o outro eu, usar a alteridade. Ele sou eu também, não é? Então, isso é exercer espiritualidade, né? Então, espiritualidade não é crença religiosa, né? Não é um dogma que a gente está preconizando ou refutando dogmas, ou, né? Nada disso. A gente vai falar sobre a saúde integral. Vamos falar sobre holos, a integralidade. O todo está no único coisa, aquela única coisa está no todo. Então, isso é o holos, é a integralidade. Incrível, né? Nossa, eu tô aqui. É aquele nosso símbolo, né, que a gente via tendo no budismo. Isso não é nada novo, né, Marcelene? A gente está... Milênios... Já se fala isso há muito tempo. Dentro do Conselho Federal de Medicina, já documentos de 2011 já falavam sobre reconhecimento da importância da saúde e espiritualidade. A Sociedade de Cardiologia, nas diretrizes de 2019, coloca a importância disso, baseado em evidências de artigos americanos, europeus, sobre a instituição dessa abordagem, né? Além de técnica, tirar do outro o que ele tem lá dentro. O que tem lá dentro dele que pode ajudar no seu tratamento. Essa conexão, né, que pode ter em diversas coisas. Conexão com ele mesmo. Não necessariamente uma conexão com uma religião em si, mas uma conexão com um todo, né? Com a plenitude humana, né? Eu acho que o ser humano ele tem algo sobre ele que é relacionado a essa plenitude, e aí a gente traz isso para dentro do cuidado. O cuidado é isso, é essa conexão plena, né? E aí, nossa proposta, né, desses colegas que estão promovendo isso aqui dentro da FOA Unifoa, é justamente integrar, né, todos nós, estudantes, professores, funcionários, e isso tudo a gente vai desenvolver junto. A gente aprender o que é espiritualidade, vamos aqui juntos aprender. E isso ajudar a gente no próprio trabalho, a crescer, né? A gente quer melhorar no final, né? Quer evoluir, né? É benéfico para quem faz e para quem recebe. Nossa, é curativo para ambas as partes. Eu imagino como deve ser. A gente estava numa gravação esses dias atrás, né? Umas outras gravações nossas. E a gente estava falando sobre isso, sobre como fazer o bem ao próximo, ele é benéfico pra gente, né? Como a gente ajudar alguém. E aí, através do cuidado da saúde, o cuidado da parte social, né? Das ONGs, terceiro setor, atuando ali também. E aí a gente sabe o quanto isso é bom para não só pro físico, mas pro espiritual, né? É bom para essa parte. E isso é importante para todos. Eu acho que deveria ser algo que a gente precisa disseminar mais, o quanto que cuidar do próximo. Sim. É melhor, né? E Marcelene falou tão bem, né? Não trata-se de um trabalho médico unicamente. É uma consciência, eu diria que é uma consciência de como você tratar do outro, que serve para qualquer pessoa em qualquer situação. Claro, se a gente fala de uma emergência ou se a gente fala de um atendimento ambulatorial, é diferente, né? Mas a consciência de que precisa ter olhar para o outro, autoridade, como a Marcelene falou, é fundamental. Para um engenheiro, para um professor, para você como jornalista, tem que ter essa visão da outra como uma outra pessoa, com as suas particularidades integral, inclusive espiritualidade também. Que é uma dimensão hoje, e não é de hoje que na Organização Mundial de Saúde, no conceito ampliado de saúde, se tem a espiritualidade como uma das dimensões, né? Que a saúde não é só mais um perfeito saúde mental, física, né? Entra aí até acesso à saúde, entra no conceito de saúde e também a espiritualidade. Isso é muito importante, acho que a gente entender que o conceito de saúde ele é mais amplo do que a gente conhece no meio tradicional ali, né? E aí colocar a OMS falando que olha, isso aqui é importante, galera, vamos... Não é só ausência de doença, né? Exato, não exato, é isso. exato. Não é só ausência... bem-estar.
E como é que você vai estar bem-estar se você não tiver uma ligação com suas próprias crenças, com suas próprias, com a sua própria cultura, com o autorrespeito, e eu pelo menos chamo isso espiritualidade, né? Uhum. É o respeito a você, com todas as suas características, e o respeito ao outro. Você não vai necessariamente ser o curador. Você vai dar apoio, né? Você vai tentar a pessoa achar o seu apoio. Acho isso incrível. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês, que era sobre, na verdade era para a doutora Ana, né? Como é que você acredita que, eu falei um pouco disso, mas como é que pode ser essa integração para as duas, na verdade, né? Integração de práticas espirituais, a área da medicina, esse relacionamento, como é que a gente pode trazer essa integração para dentro da sociedade e transformar, fazer que a sociedade entenda mesmo que isso é uma realidade, né? Não é só algo que as pessoas falam, não, isso aqui é só medicina ocidental, medicina oriental, não, isso é uma realidade, isso é algo que a ciência defende, a ciência diz, olha, façam isso porque isso auxilia muito em várias áreas, diversas coisas. Como é que vocês acham isso? Como é que vocês veem isso? Quando a gente fala hoje, por exemplo, a Sociedade de Cardiologia vem trazer para a gente a importância da meditação, mindfulness, né, da meditação. Isso aí foram trabalhos realizados em vários países de ponta, universidades, centros, né, importantes, que vêm estudando que o indivíduo que às vezes tem essa possibilidade de conseguir meditar e aí alcançar o seu íntimo, lá do seu interior, trazer coisas que sejam importantes para ele naquele momento, daquele sofrimento, daquela dor, ou daquele momento de estar perdido, isso fez diferença no tratamento dele. Então, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o professor, o engenheiro, ao lidar com uma pessoa, não vai estar lidando só com aquele problema que está naquele momento. Aquele indivíduo tem todo um contexto que ele vive e que o afeta e que está dentro guardado, e alguma coisa pode ser o gatilho para alguma outra situação. Então, quando esse interior, esse íntimo desse indivíduo, ele é tocado, aquilo pode, muita chance de melhorar aquele momento dele. Então, e isso a gente tem sido feito trabalhos científicos, né? E não só no mundo, mas no Brasil, com instituições como USP, o FRJ, a Federal de Juiz de Fora, a UF, aqui no estado do Rio, que estão na vanguarda desse tipo de projeto, né? Então, a gente quer botar também a nossa instituição aqui para a gente começar a gente pensar um pouco sobre isso, né? A gente já tem aí a nossa parte técnica com orgulho, apurada, né, dentro dos nossos cursos, e eu acho que a gente agora vai caminhando junto também nessa parte de avaliação mais holística mesmo, mais integral. Deixa eu só complementar uma coisa. Vamos clarear um pouco as coisas. Não faz parte, né, vamos dizer assim, dos conceitos básicos de Médicos Sem Fronteiras, não de modo formal, a espiritualidade ou o estudo, não faz parte. Claro. Existe, ensina-se, inclusive, e a gente treina, o profundo respeito a toda a cultura do outro, até para você poder ter acesso e até para que você seja respeitado e não corra riscos, né? Quando você vai para um campo de trabalho. Isso é uma postura minha. Isso me ajudou a fazer medicina humanitária. Isso me dá apoio para mim, para que eu possa trabalhar. Não é meta, o MSF não está norteado nisso, até porque é uma organização internacional que ajuda vidas, que socorre vidas, salva vidas. Mas entender a importância da espiritualidade, assim, me dá muito mais ferramenta para que eu possa ajudar. Isso é uma condição propriamente minha, não é de Médicos Sem Fronteiras, claro. exatamente. A gente está falando aqui de espiritualidade, de
de uma coisa que transcende a religião. Nós estamos falando de religiosidade. E eu posso não ter religião nenhuma. Posso ser um agnóstico, Sim. mas tenho aqui a minha espiritualidade. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender também essa questão de... Depois no conceito, a gente vai só participando do Olos para a gente entender depois o que vão ser esses conceitos. Essa questão que é fora religião, né? Principalmente, vamos a gente colocar, hoje em dia tem muitas essas questões de, minha religião, não sei o quê. E eu acho que é muito importante a gente falar que o cuidado com o próximo, ele vai além disso. Ele passa essa barreira, ele passa essa fronteira. Ele transcende isso, né? E aí, o Médicos Sem Fronteiras é isso. E ele está transcendendo barreiras nacionais, barreiras físicas, né? Para atender as pessoas, para levar cuidado, levar amor, levar a humanidade, né? Para outras pessoas. E aí, isso tem a ver com espiritualidade. É impactante, né? A imparcialidade faz parte dos 4 conceitos de trabalho, os 4 pés, né, da mesa Médicos Sem Fronteiras. E a imparcialidade, ela é muito importante. Você não vai levar o que você acha, acredita e nem vai ensinar ninguém. Você vai lá, o que vocês precisam, como vocês fariam isso. Onde entra até a religião ou não das pessoas. Então, há de se ter esse respeito e isso faz parte realmente de uma base importante, Médicos Sem Fronteiras. E para mim é fundamental para o meu trabalho, né, em particular. Sim. Foi um prazer incrível estar hoje com o pessoal daqui. Com o Olos. Eu não conhecia exatamente, estou conhecendo e acho muito bem feito. Não é que assim, não é nenhuma novidade, como a Marcelene falou, mas ele é bem feito do ponto de vista de vamos com jeito. Se a questão é respeitar o outro, vamos respeitar até o pessoal daqui da FOA, né? Dentro de que cada um é ter o respeito, começar pelo respeito por quem está próximo. Não precisa ir do lado do mundo para falar eu respeito. Começa respeitando aqui do lado, começa respeitando quem está em frente. Respeito é a base de tudo, né? Pois e respeito significa você enxergar o outro, né? E não você projetar o que você acha certo e que ninguém vai salvar o mundo com isso. Eu acho incrível. Isso que você falou sobre o Médicos Sem Fronteiras, ele chegar num lugar e entender a realidade, entender a cultura. Como é que tem sido pra você? Porque assim, aqui a gente tem uma cultura, agora falando um pouco sobre Médicos Sem Fronteiras, uma cultura muito ampla no Brasil, né? O Brasil é um país multicultural. E aí você chega numa Ucrânia, num país, esses países assim, são diferentes culturalmente da gente. Até tem alguns países aqui que não são tão acalorados em questão de proximidade. Como é que é isso? Como é que é lidar com essa diferenciação de culturas, de aproximação? Como é que você tem lidado com isso? Como é que as outras pessoas de outras nacionalidades lidam com isso também? A minha experiência é que o brasileiro, inclusive hoje em dia tem em volta de 250, entre 250, porque as coisas mudam dia a dia. Brasileiros em ação, em trabalho, para Médicos Sem Fronteiras, a grande maioria fora do Brasil. E a flexibilidade, a capacidade de você enxergar a necessidade do local, daquela população e mesmo individual, é o fundamental. Para você, se você pensa, por exemplo, eu quero trabalhar nisso, você está flexível, você não perdeu o que você aprendeu como pessoa, o que você acredita, né? Os seus credos, mas é você se integrar de maneira que você não perturbe a harmonia da população que você vai trabalhar. E para isso, antes de carregar médico, etc., tem uma relação de entender aquele lugar, entender a história do lugar, entender a religiosidade ou espiritualidade do local. E isso é uma forma de você melhorar o trabalho, o atendimento. Isso é uma forma de você penetrar de maneira harmoniosa o local. E isso é uma forma de você tanto aprender na hora que você aplicar o trabalho, mas de você... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vacinas. Uma coisa bem para vacinas na África do Sul. Não é uma coisa tão simples, né, do ponto de vista logístico, e nem do ponto de vista das pessoas aceitarem uma furada, uma agulhada nelas, né? Então, você tem que conhecer a população. Primeiro vão as pessoas que faz uma relação com as pessoas do local, para que eles tenham porta-vozes, você respeita o jeito que eles querem que façam as coisas. Então, flexibilidade, respeito à cultura, e estar sempre disposto a aprender
trocar informações. É esse modo que Médicos Sem Fronteiras acaba entrando nos lugares que precisam. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa pauta de aprendizagem, né? Porque a gente está dentro do centro universitário. E aí é muito importante você aprender sobre novas culturas, sobre novas coisas. E como é que é para vocês duas agora, né? Essa questão de aprender o novo, descobrir o novo, né? Para mim é muito novo essa parte de que a medicina ela compreende a parte de espiritualidade, que o OMS, isso para mim é novidade. Então eu tô aprendendo novo nessa vivência, né, de amplitude e tudo mais. E aí eu queria saber para vocês como é que é ver as pessoas descobrindo isso, ver as pessoas aprendendo isso, como é que tem sido essa abertura, como é que tem sido as pessoas se aproximando. Eu vibro, né? Por isso que eu estou aqui há 30 anos e cada vez a gente aprende muito, né? Os trabalhos que os alunos fazem, você começa a enxergar um outro mundo, outras coisas, e eles trazem uma nova visão. Você não fica estagnada no seu livro, né? No seu consultório, no seu hospital, começa a ver outras coisas, um jeito de ver diferente. E até porque, se a gente já passou dos 50, eu tenho coisas que já vêm comigo. E que bom que eu estou no meio de várias pessoas que me dão essa coisa nova, né? E a gente está junto, mostrando o que é bom dos dois lados também, né? E juntos construir esse holismo. O que é cuidar do planeta, da saúde planetária, de uma maneira holística. Nossa, isso é incrível, viu? Sei lá, não sei como descrever. Não é motivador. Não se falava isso quando a gente se formou. O que é saúde planetária? O que é isso? E agora é uma coisa que você tem que falar. Isso está dentro hoje de uma especialidade médica. Isso é incrível. Pensar na saúde planetária, saúde de novo, a gente está sempre voltando a isso, na saúde de um todo, né? Na saúde de um completo. A gente faz parte de um todo. Né? E pensar nisso é muito, muito importante. Aí, assim, indo um pouco mais para um assunto um pouco mais leve, assim, vocês têm alguma história, alguma experiência, seja Médicos Sem Fronteiras, seja uma experiência sobre espiritualidade, de consultório, de vivência, que vocês queiram compartilhar, que seja algo interessante para falar pra gente, que seja... assim, vocês queiram compartilhar alguma coisa de vivência mesmo, disso tudo, desde a parte de vivência médica até a parte de vivência médica no Médicos Sem Fronteiras e vivência médica com espiritualidade, como é que essa relação funcionou, isso seja em outro país, seja aqui no Brasil também, vocês podem compartilhar algo desse tipo? Tem algo para compartilhar pra gente? Eu falei, a gente às vezes é pega de surpresa, né? Mas tem histórias que a gente compartilha de pacientes de terapia intensiva que têm visões ou sente as coisas acontecerem, né, lá dentro, que são histórias que aí você vai ver o que aconteceu com ele, que ponto é esse, porque isso não está escrito no livro, mas isso fez bem para ele, então como que eu vou crescer junto com ele nesse sentido? Então deixa eu ver a história dele, deixa eu me inteirar, deixa eu ler um pouco mais sobre isso, deixa eu ver onde isso está acontecendo também, né? Então já aconteceu isso, de relatos de pacientes em terapia intensiva de uma experiência espiritual. Isso aí não quer dizer, no caso desse paciente, né? E pacientes também principalmente paciente portador de doença crônica, que como você falou do seu avô, do seu pai, se voltam, né, a buscar alguma coisa que estava escondido lá no íntimo dele e volta será é na família que está essa espiritualidade? É nos amigos que está essa espiritualidade? É na terra onde ele pisa descalço que está a espiritualidade? Ele se reconecta, entendeu? Com aquilo, né? Então, são experiências que a gente tem de troca e que agora eu não posso lhe dizer uma experiência em si, mas foi algumas dessas, só para o geral. Eu tenho uma experiência que, inclusive, no site de Médicos Sem Fronteiras, www.msf.org. Lá tem uma aba que chama Diário de Bordo. São histórias que, quando a gente está em ação, em trabalho, fora, né? No terreno, que a gente chama no lugar escolhido, e aí a gente escreve e manda para a MSF. Então, eu vou contar uma história que já está lá, e foi uma experiência, assim, que aí a ficha caiu do ponto de vista de que fazer medicina não precisa ser só médico. É bom que tenha alguém que conheça a técnica, né, de usar a medicina. Mas eu estava num país bem distante, chama Laos, país pequenininho. Tá bom, vizinho do Vietnã, acho que fica mais fácil para localizar, né, porque ele nem é conhecido. E lá, diferente do Brasil, que
ou bem ou mal, ou funcionando ou não, lá não existe sistema de saúde. Nenhum que seja público e muito pouco, alguns consultórios privados. Então, o que acontece? E é um lugar muito montanhoso, é um lugar onde eles usam moto para ir de um lugar para outro. Uma viagem de 200 quilômetros demora 3 dias, às vezes, porque é muita montanha, rio no meio, enfim. E estava numa época que é chamada a época das chuvas, as monções que tem lá no Oriente, né? Aí, de madrugada, eu estava lá na casa que a gente se aloja, né, quando está em trabalho, e foram chamar porque tinha um garoto de 8 anos que caiu da moto, eles usam muito moto, e que tinha estado no serviço de saúde precário lá e que mandaram ele para casa para morrer. Nada a se fazer, então leva para casa. Isso acontece demais. Os hospitais são até meio vazios, porque, não adianta, então eles levam para casa, enfim. E aí um parente dessa criança foi me chamar e na época só estava eu de médica, por acaso, porque os outros estavam em serviço em outro lugar. Inclusive, não tinha enfermeiro que também estava em serviço em outro lugar. Então, tinha eu, o motorista e o logístico. Aí nós vamos, olhamos para o outro, aquela cumplicidade, vamos tentar fazer alguma coisa. Porque para você tentar, você tem que dar um crédito antes. Falar, é possível, é possível. Então, vamos. E aí nós fomos e era realmente Monções. Eles moravam em palafitas, era tipo uns 15 metros acima do chão, com aquela escada precária, enfim. Quando nós chegamos lá, era realmente um menino que estava, assim, em uma situação muito grave, né? Como se diz assim, estava em agonia, agonizando mesmo. Um trauma craniano. Não tem nada o que fazer. Eu falei, vocês vão me ajudar? Aí, eles, obviamente, não eram brasileiros, né? Eles eram de outros países. Nós nos juntamos, nós voltamos para o hospital, nós pegamos tudo que podia pegar, que fosse oxigênio, material para intubação, e só eu de médico e os dois. Aí começou para subir aquelas escadas, e que é uma escada que não é escada fixa. E chegamos, e aí coloca monitor, e o tubo, e o motorista usando, e a gente conversando junto, passamos a noite lá. Quando amanheceu, levamos a criança para um hospital bem mais longe. Enfim, aí eu estava no último dia de missão, foi incrível isso, no último dia de trabalho, eu já ia voltar para o meu país. E, assim, numa praça pequena que tinha, a mãe veio com a criança na mão, um menino lindo, ele estava numa condição tão assim que ser humano é isso? Você nem olha, você não consegue saber que é uma vida que está ali em agonia. E foi incrível, porque ela veio chorando, o menino estava ótimo, ele me deu um beijo, me agradeceu assim. Enfim, foi um abraço longo, foi uma coisa assim, eu me senti mãe dele também, essa possibilidade, sabe? Você se sentir íntimo daquele, às vezes mais íntimo do que a mãe. E eu voltei muito feliz, porque eu falei, até comentei isso. Olha a sua espiritualidade se aflorando, sem ter nada a ver com espírito. Exatamente. E o motorista, e o logístico, eles não eram médicos, mas eles se engajaram em salvar aquela vida. Vamos fazer até o que a gente puder fazer. Então, assim... Aí eu, poxa vida, você ficou 6 meses nesse lugar, mas eu ajudei a salvar uma vida. E eu iria até o fim do mundo, pela minha vida toda, falar assim, você tem que viajar 5 anos para chegar lá e salvar. É uma vida. Quanto vale uma vida? Mas é uma vida que tá relacionada à minha vida também. Enfim, eu fui embora muito feliz e continuo fazendo esse serviço porque... É motivação, isso é motivante para mim e para quem está recebendo isso. E ela falou para mim, essa mãe, que eu também era mãe dele. Que lindo. Abraça sua mãe. Quer dizer, uma coisa incrível, né? Eu realmente, com essa história eu tô bem impactado. Eu tô tipo, cara, que história incrível, né? A história de valorizar realmente uma vida, né? E aí foi o que a Marcelene falou. A espiritualidade, a conexão com todo, né? Você se conectar com alguém que você provavelmente nunca conheceria se você... Ali, você se conectou daquela forma, você lutou por ela, né? Mesmo conhecendo ali há 5 minutos, fez valer a pena aquilo ali. Menos com poucas chances, mesmo com uma situação inadequada. Aí você fala, não tinha nada também, não fiz nada. Mas naquele momento não é isso que importa, né? O que importa é o valor da vida. E ela todo o valor do mundo está na vida, né? Todo investimento do mundo está na vida, assim, eu acho.
É incrível isso, é. É só para trazer um contexto para quem tá ouvindo pra gente. A gente conversou um pouco antes, e aí eu contei a história pra Ana e pra Marcilene sobre o meu sogro. O meu sogro, ele foi uma pessoa que teve diversas influências religiosas, e em alguns anos antes, né, ele começou a se reconectar com a religião da família da esposa dele, que é a minha sogra hoje. E ele teve essa reconexão com a espiritualidade dele, ele se aproximou muito daquilo que ele se interessava, e ele começou a estudar mais sobre aquilo, né? E aí, alguns anos depois, ele veio a falecer, mas a família entende que ele teve uma reconexão espiritual muito forte, né? Uma reconexão na espiritualidade dele, ele começou a viver um pouco melhor, a ter mais alegria e tudo mais. Então, isso que é importante, né? Independente da religião, né? Eu acho que é isso que a Ana contou agora, que a Marcilene veio contando pra gente, que tem a ver com a história que eu tô contando pra vocês, é que a reconexão com o universo, com a nossa chama da vida, vamos dizer assim, é importante, né? E aí quanto vale uma vida, como é que a gente pode se aproximar dessas pessoas, isso que é o importante, né? Essa relação que a gente tem. E para finalizar, gente, vocês querem deixar algum recado, quer dizer alguma coisa, fazer algum convite? Eu acredito que a Ana queira convidar os nossos alunos, os nossos ouvintes, espectadores, para fazer parte do Médicos Sem Fronteiras, deixar algum contato, Instagram, qualquer coisa para o pessoal poder se inteirar e conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre essa história. Marcilene, você também tem todo o espaço para poder falar sobre o OLUS, sobre as aulas, o curso, tá? Agora a palavra está com vocês. Vou falar primeiro, você fecha com o OLUS, né? Então, Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional cujo foco é atenção à saúde e com trabalho de vários profissionais. Então, se você aí é um engenheiro, se você é um matemático, se você é um administrador, se você tem capacidade logística, enfim, e você pensa em trabalhar em Médicos Sem Fronteiras, nessa organização, o site onde o primeiro contato é www.msf.org. Ali é o site onde tem Trabalhe Conosco, onde tem Doe. Porque, veja bem, eu não acho que você precisa realmente ser um trabalhador de MSF, um engajado, etc, etc. Mas participar, ajudar dentro do que você pode, você já é um Médico Sem Fronteira. Porque se vai lá alguém, é porque alguém doa, é porque alguém mantém. Então, o primeiro convite, e está aberto, é trabalhe com o Médicos Sem Fronteiras. E o segundo convite, está na mesma situação, seja um doador. Porque Médicos Sem Fronteiras, nós trabalhamos 97% mais ou menos da receita vem de doações de cada um, minha, sua, e isso é o que leva todo esse trabalho que eu estou te falando, que vai longe. Então, eu convido para que você seja um doador, eu ponho minha cara a tapa, tá? Porque essa instituição realmente ela é bastante honesta, bastante transparente, que faz parte dos 4 conceitos básicos, né? E o dinheiro realmente aplicado aonde precisam. Seja no Brasil, que tem vários projetos aqui, ou seja fora do Brasil. Então, seja Médicos Sem Fronteira, não quer dizer você vai trabalhar ou atuar. Todas as pessoas têm sua vida, às vezes, nesse momento, eu tenho filhos, imagina, eu vou fazer isso. Não tem problema, você pode doar, porque alguém vai lá e vai fazer esse seu dinheiro salvar vidas. E pode ser uma quantidade, puder, enfim, entre no site www.msf.org. É muito fácil você ajudar a salvar vidas. Não é tão difícil assim. Obrigada. Imagina. E a gente vem convidar todos aí da família FOA e FOA para a gente estar junto nessa trajetória. Estamos começando, tem muita coisa pela frente. Então vamos conhecer o que é espiritualidade. Vamos deixar uma interrogação para todo mundo na cabeça e vamos conhecer. A Sônia, o Orofino, o Walter e nossos convidados maravilhosos, hoje como a doutora Ana, que a gente agradece demais, de coração, estarão aí conosco durante o ano e nas sequências, né, para a gente poder participar. Lembrar que é Carl Sagan, estou falando o nome certo daquele cientista? Carl Sagan, falava que a ciência é compatível com a espiritualidade. Não só isso, ela pode ser fonte de espiritualidade profunda. Então, a gente está nisso. A gente está no reconhecimento disso aí.
Então, já não é fácil, e não é de hoje que isso é falado. Então, vamos entrar nessa aí, gente. Vamos praticar. É isso. Esse é o convite. Então, gente, fico mais uma vez o convite para vocês participarem do Projeto Olos, com a Marcelene, o Dr. Walter, o Orofino. E fica o convite também, a professora Sônia também, e o convite para doar e ajudar o Médicos Sem Fronteiras. Você que é médico, matemático, físico, engenheiro, logístico, professor quer participar, sente que faz parte da sua missão de vida, entra no site, conheça mais o Médicos Sem Fronteiras, participe de qualquer forma possível. Vamos nos reconectar com a nossa espiritualidade, com o nosso universo, com o nosso planeta Terra, né? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui de mais um Falador Passa Bem. Tchau, tchau e até a próxima.